todos, meu nome é Larissa. Esse é o nosso primeiro vídeo longo do canal e eu achei importante eu começar por aqui, porque vocês conhecerem um pouco sobre mim também, o que eu faço, e falar um pouco da perseverança, como é importante. Bem, hoje chegou mais um diploma de uma formação que eu realizei. E esse diploma aqui pra mim, na Massagem Ayurveda, ele tem um peso muito grande pra mim. Ele é muito importante pra mim por conta de como eu queria muito conseguir esse conhecimento e adquirir essa formação. Bem, antes de começar, eu vou falar um pouco sobre mim. Meu nome é Larissa, eu tenho 25 anos, sou formada em massoterapia, em trabalhos bioenergéticos, vivências voltadas também para o feminino, faço massagem para soltura muscular, relaxamento profundo, Alome Lome também, que é uma massagem havaiana, agora a massagem Ayurveda. Trabalho com patologias também e tenho um espaço terapêutico, onde eu adapto as terapias de acordo com as suas dores, suas tensões, visando sempre o lado terapêutico sem nenhum cunho sexual. O meu espaço, a gente trabalha com mantas aquecidas, olhinho quente, creme quente, toalhinhas aquecidas durante a sessão, tudo para trazer uma integração, né? Além de utilizar cromoterapia, musicoterapia e aromoterapia também. Vamos à história, né? Quando eu comecei com a massoterapia, eu falo que ela chegou até mim, mas recentemente me falou que quando eu era pequenininha, quando eu tinha 3 aninhos de idade, ela estava cansada, porque eu estava passando por um trabalho bem complicado, muitas coisas estavam acontecendo na nossa realidade naquela época. E eu queria ajudar de alguma forma, e ela falava que eu falava para ela sentar, deitar, e eu ia com as minhas mãozinhas falando que ia fazer uma massagem para curar ela. Eu falava assim, eu vou cuidar de você, eu vou te curar. E ficava massageando ela. Essa cena eu não lembro, ela que me relatou, mas quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro de um cenário onde eu me equilibrava com uma vassoura e ia pisando nas costas dos meus pais ali, falando que eu tava dando massagem. Então, a massagem sempre esteve ali, em contato. Sempre gostei de abraçar, sempre gostei do tato. E pra mim é uma forma de confortar, de trazer acolhimento e realmente ajudar as pessoas. Quando a massoterapia veio pra mim, eu estava fazendo um curso sobre trabalhos bioenergéticos, estava meio que começando a entrar nesse mundo da terapia. Eu estava estudando muito na época a espiritualidade, me aprofundando mais. E eu era muito nova, né? E eu não sabia nada, tipo, no meu meio a gente não sabia sobre massagem. A gente via nos filmes, mas achava que era coisa de luxo, que só tinha nos resorts, sabe? Que era uma coisa assim fora da nossa realidade. Eu não sabia como era importante a massoterapia. E ali, numa das vivências, no retiro, tinha uma vivência que era para fazer massagem nas pessoas. E eu fiz massagem na companheira do professor, que era o dono, um dos donos da escola. E ele viu, chamou a atenção, né, eu fazendo massagem ali, e falou para mim ir na outra unidade de tal dia. Eu sempre fui curiosa, não falou mais nada, eu fui. Depois terminou o retiro. Chegando lá, era uma formação de massoterapia de MTC, que é a medicina tradicional chinesa. E a cabeça explodiu, né? Porque eu não sabia de todas aquelas informações que foi dando ali na parte introdutória, que estava falando sobre os elementos do nosso corpo, sobre os pontos, né, os meridianos, como também dá para trabalhar dor de cabeça, as tensões e outras patologias também, com a massagem, né, e a outras terapias ali integrativas. Então eu fiquei assim fascinada, porque eu não conhecia esse meio. E ele, só que na época eu tava desempregada, né? Eu era muito novinha, não tão nova, mas eu tava meio que começando ali minha jornada de trabalho na época. E eu não tinha o valor para contribuir, que era um curso no total, acho que ia dar uns 20 mil na época, só que tinha as parcelas lá. E era muito dinheiro. Aí ele me deu uma bolsa, eu pagava metade. Então eu comecei, minha mãe me ajudou muito nesse processo, meu ex-marido também, sou muito grata, para mim conseguir dar continuidade, né? Para mim conseguir adentrar esse meio da massagem. E consegui me formar, foi muito bom, aprendi muita coisa. Porém aí veio o desafio de não ter confiança no meu trabalho, porque eu estava começando na área, ainda não tinha mão de massoterapeuta, né? Porque aquela mão forte, profunda, que libera mesmo.
e eu era muito insegura. Aí eu ganhei minha primeira maca, comecei meus atendimentos na minha casa, e fora uma catástrofe, porque minha casa era alugada, né? E era 2 cômodos pequenininhos, então, tipo, eu fazia na cozinha. E era muito apertado. O meu segundo cliente, né? Eu tinha uma cliente que eu ajudava com trabalhos bioenergéticos, mas meu segundo cliente era muito grande, não cabia na maca. Aí tive que adaptar ali um tatame na hora, e eu não conseguia ter aquela pressão, porque ele era bem forte, mas foi bem desafiador. Então naquilo ali eu comecei a não confiar em mim. E parei um tempo com a massoterapia. Nessa parte, foi muito difícil pra mim, porque é uma coisa que chamava muito a minha atenção. Eu sempre continuava estudando, tinha as apostilas ali, mas eu achava que não era pra mim. E aí eu comecei a trabalhar um emprego de CLT, normal, passei por muitos processos, até tipo de exploração no trabalho, que era o primeiro emprego. Então foi muita coisa acontecendo, que acabou se encadeando. E nisso eu comecei a fazer um trabalho, né, que acabou meio que começando que era muito no computador, começou a afetar meus braços. Eu falei, não, eu sou massoterapeuta e eu não posso judiar assim do meu corpo, do meu instrumento de trabalho. E nisso eu recebi uma oportunidade de trabalhar num spa de luxo. Foi assim, Deus, assim, foi na hora que eu tava assim, não, eu sou massoterapeuta, quando eu assumi o papel de massoterapeuta. E lá eu aprendi muita coisa, me dediquei bastante. E fui ali trabalhando, estudando, e ninguém dava nada, que era pequenininha, magrinha, mas em um mês eu fui a que mais foi elogiada pelos hóspedes do hotel, pelos passantes também, e comecei a ter bastante destaque. Nisso, eu comecei a me ir nas formações, comecei a me especializar cada vez mais. E aí, quando eu tive coragem, abri uma salinha numa outra casa que eu tava morando. Comprei minha maca, comprei todas as coisinhas, toda feliz. E comecei a aprender sozinha sobre divulgação na internet. Fui apanhando ali, meus primeiros vídeos, que vocês viram lá no Instagram, tá bem escuro. E nisso eu comecei a colocar pra fora os conhecimentos, o amor, o carinho que eu tinha. E foi um processo bem legal, consegui bastante clientes, foram gostando bastante da minha massagem, porque evoluiu muito, né? Eu aprendi, porque no começo é difícil, gente. Tudo que você começa, você não vai ser perfeito. E o importante é você ter garra e continuar estudando, se dedicando e colocar o amor naquilo que você tanto gosta. E eu coloquei todo o meu coração e coloco todos os atendimentos. E hoje eu tenho um espaço, a gente tem uma sala de espera, temos 2 macas, mantas aquecidas, tatame, tem toda uma estrutura aqui que dá para acolher, os clientes têm o próprio banheiro deles. E a gente vai crescendo cada vez mais. E olha, eu posso, graças a Deus, eu queria muito estudar naquela época, eu tive que ralar muito para conseguir pagar minha primeira formação. E agora eu posso fazer muitas formações, graças a vocês, meus clientes, me especializar cada vez mais, que é uma coisa que eu amo estudar, para entregar o melhor para vocês. E esse diploma da massagem Ayurveda é uma das terapias que eu queria muito me aprofundar, porque até quando eu trabalhava no spa de luxo, eu queria muito aprender essa técnica. Só que sempre tinha outras massagens para aprender, que era massagem no mês, a massagem daquilo, e nunca chegava na massagem Ayurveda. Aí quando finalmente ia chegar naquele momento, eu dei o passo, né, de conseguir meu próprio espaço terapêutico e eu precisava focar mais ali, porque meus clientes estavam tendo mais demanda ali, e não consegui. E comecei a ver as formações, e tinha formação de 20 mil reais, 30 mil reais, e era muito pesado na época, né? Eu tava ali no meu espaço começando a ser independente. E passou um tempinho, eu olhando assim as coisas na internet, apareceu uma divulgação sobre a massagem Ayurveda, né? E ali o valor tava dentro do meu orçamento. O investimento de massagem, a gente nunca é barato, saibam disso. O tanto que a gente estuda, quando se dedica, mas é um valor justo, porque é um conhecimento que a pessoa também investiu, se dedicou muito para aprender. E é um valor que, tipo, o que eu aprendi com a mestra Diana é fundamental. É uma coisa, assim, que sou muito grata. É uma mulher, assim, extraordinária. Admiro demais ela. Mas vamos lá. E comecei a acessar a massagem e parecia que, tipo, era automático as coisas que a gente aprendendo ali. Parecia que já tava ali dentro, só precisava de alguma coisa pra sair. E aqui chegou a prova da perseverança. Eu achava que eu só ia conseguir fazer a formação da massagem Ayurveda lá pro futuro, quando eu conseguisse
ter, tipo, 10 mil reais, assim, tipo, sobrando. 20 mil reais, assim, sobrando. Mas Deus é tão bom, não desisti. E hoje eu faço atualmente, além dos meus trabalhos aqui terapêuticos, né? A gente também tem terapeuta masculino, tem um terapeuta também aqui no meu espaço. Eu posso fazer minhas 5 formações, né? Estou fazendo outras também ali, complementares, e trazer cada vez mais para vocês, assim, o melhor. Então, eu sou a moça que tá por trás daqueles videozinhos curtos, e aqui nesse canal eu vou trazer para vocês conteúdo sobre autoconhecimento, crescimento pessoal, trazer um pouquinho também sobre as massagens, terapias que eu realizo, e o meu foco, Larissa, aqui, o meu foco aqui na Terra é contribuir de uma forma positiva para o planeta Terra e ajudar as pessoas de alguma forma. E eu consigo acolher as pessoas com as minhas massagens, trazer os conhecimentos também que eu tenho sobre bioenergética, um pouco da radiestesia, cromoterapia, entre outras terapias ali que eu vou integrando, né, me aprofundando, o reiki também. Futuramente a gente vai trazer o Diksha aqui também. E ajudar as pessoas a lidarem com as coisas que a gente acaba vivenciando aqui na Terra, né? Então, é isso. É um prazer conhecer vocês e continue aqui me acompanhando no canal.